sofreria mais. Quando me acometeu o mal doméstico, teria deixado a pátria satisfeito mais e me negaste a graça. Sobre a cabeça dele pesa o azar. Por isso, como por meu pai combato. Em minha busca, nada me limita, até que eu prenda o autor desse homicídio. Por Laio, rei, descendente de Polídoro, Cádimo, Agênor, ancestres ilustríssimos. Contra quem negue auxílio, deuses peço. Não saiba o que é brotar no campo fruto, não colha da mulher senão aborto, pereça de um flagelo pior do que este. Quantos cádimos nos derem hoje escuta, possa de que ajudar, guerreira amiga, com sua presença os deuses nos regalem. E a gente pensou numa encenação, na verdade, em que a gente pensou, na verdade, em ter vários, me ajuda, tá? Vários édicos, porque a gente discutiu muito essa questão de que existe essa caça às bruxas, existe a caça ao culpado, mas quem de fato é o culpado, no caso aqui da peça, é o Édipo. Ele está caçando a si próprio. E aí a gente pensou nessa brincadeira de ter vários édicos que culpam um ao outro, culpam-se a si mesmos, né? E aí a gente pensou numa encenação bem simples em que cada um falaria um trecho para os outros e todos falariam os trechos para os outros. Então seria essa brincadeira de um falar para o outro, de um caçar o outro. A gente pensou no formato de fila, de que o primeiro da fila fala, mas está falando para quem está atrás dele, que depois vai falar para ele, que vai ficar atrás, esse rodízio de fila. Não é isso? A pessoa que está na frente fala, e tem uma galera atrás, e depois ele vai para a fila, e ele ouve essa brincadeira de quem está na frente tem o poder, e quem está atrás, é isso? Tem o poder, está sendo caçado, e todos estão sendo caçados. E depois tentar envolver o público nessa mesma estrutura, assim, de fila também, contaminar o público com essa ideia de caça e caçador ao mesmo tempo, né? E aí a gente tentou pensar também num objeto que simbolizasse a investigação, né? Essa ideia de investigar. Que aí a gente falou, né? Na época do Sherlock Holmes, sei lá, esse objeto da investigação é a lupa. O que seria um objeto que simboliza a investigação hoje? Aí a gente sugere a mais nova venda pela televisão no Shopping Tour, aquele celular raio-x. Vocês viram já? Televisão, celular raio-x, inclusive dialoga com aquele trecho da Susan Willis, que ela fala do CSI, daquela investigação do corpo para dentro. Então, seria aliar esse celular raio-x com aquelas canetinha raio laser. Então, que você, ao mesmo tempo que você investiga, você já mira o alvo, sabe? Você já tem o alvo e investigação ao mesmo tempo, pronto a disparar o alvo, né? E tentar aliar essas duas coisas. Acho que é isso. Legal que a gente, coincidentemente, pegou o mesmo trecho, mas a gente pegou outros trechos também, mais do início, mas também com essa relação de caça, né? De caça ao inimigo. Mas a gente é legal que propôs outras imagens, assim. Eu vou ler o trecho dele. Começa por isso. Primeiro tem umas três, um diálogo do Creon com o Édipo. O Creon página 43, mesmo. 43. Mas eu vou ficar pulando, então não sei se vale muito a pena. Ah, tá, se selecionaram. O Creon diz: assassinado, o Deus profere claro, punir, não importa quem, os matadores. O Édipo: oriundos de onde? Onde buscaremos pegadas foscas de um delito antigo? O Creon: aqui falou, só se acha o que se caça, o que negligenciamos nos escapa. A gente pegou esse trecho, aí mais pra frente tem o trecho do coro, que fala um pouco como que a cidade está. Aí tem o trechinho na página 46 que fala, que o coro diz: incontáveis, Apólis morre, portadores de tânatos, tristíssimos, os mortos proliferam pelas ruas, ao pé do altar acorrem mães senis, esposas, choram súplices, a dura agrura. Fulgura o hino e o coro de lamentos, envia Palas, olhe paz dourada, filha de Zeus, o júbilo da ajuda.
Então tem essa... E aí a do Édipo também, né? E a do Édipo, que é que você leu? Toda ela. Não toda ela, tem um pouquinho menos. Tira o começo e uma parte do meio. É a partir dos 2 pontos que ele começa a soltar o verbo. Ele fala, na condição de cidadão tardio, proclamei aos cádimos o seguinte. Aí ele começa, se alguém souber... A gente já começar aqui. Aí tem esses 3, então tem esse diálogo, eles proclamando essa caça, né, a quem é o assassino. Tem essa visão da polis, né, em caos, assim, totalmente devastada, pessoas morrendo. E essa fala do Édipo que tem que como ele vai punir, o que vai acontecer. E aí a gente falou mais ou menos das mesmas relações que vocês falaram, e a gente incluiu também esse clamor popular de que se resolva o problema. Não quis colocar, vocês colocaram vários Édipos. A gente pensou assim, só os dois, só eles como algozes, como malfeitores, acho que hoje em dia não tem mais a mesma relação. É muito mais macro. Aí, o que ela falou, a gente pensou a cidade clamando também, como se a cidade fosse complacente, como se ela também fosse culpada, de certa forma, por pedir que assassinem quem é responsável ali por toda aquela confusão na cidade. Aí a gente pensou nas imagens um pouco, talvez, enfim, não vou dar adjetivos. A primeira cena, a gente veio a imagem do mapa pra gente, a gente pensou dos dois falando, a imagem assim, os dois falando e a imagem do mapa entre eles, né? A gente fez essa imagem projetada de um mapa. E esse mapa vai crescendo e o que eles vão falando também é falado pela cidade, colocando a cidade também como complacente disso, como se fosse um mapa. Se eu pegasse aquele território e a cidade inteira também clamasse para que aquilo fosse resolvido e clamasse, mas de uma forma que ele também seja culpado. Mas o mapa... O trecho que a gente escolheu é do comecinho do Édipo em Colono, ele chegando e falando para o estrangeiro. Qual o nome do espaço onde pisamos? Se me ouve, saberá tudo que sei. O sítio todo é santo. Nele mora Poseidon, venerável, e o Titã Prometeu porta-fogo. Umbral de bronze e alicerce de Atenas chamam de Pisas. O arque-senhor Colono, o equestre, domina o campo vicinal. Orgulham-se. O nome dele a todos em comum os domina, qual seu protetor. É tudo peregrino. Sem a pompa da história, o conto no local vigora. Então, a residência nessas glebas, assim, e são epônimos do Deus. O povo tem voz, vez, alguém o rege, o basileu da polis reina aqui. E quem mais forte impõe a própria fala? Filho do ancestro Egeu, Teseu se chama. Até aqui. A ideia da gente era escolher o trecho em que ele estava chegando e perguntando, tentando reconhecer aquele espaço, tentando conhecer aquele lugar onde ele está chegando. A cena, a gente pensou, aí a gente não conseguiu definir ainda se era um hacker numa lan house ou um cara chegando num telecentro, num céu qualquer, e a ideia é que este cara cego chegasse e fizesse perguntas através de buscas pela internet, nos computadores, e isso fosse respondido, perguntas sobre lugares, fosse respondido de formas sensoriais, assim, só que de formas sensoriais de maneira que ele pudesse entender o lugar, tanto para bem quanto para mal, que ele se sentisse tanto em perigo, em um território perigoso, quanto num lugar amigo, tranquilo, para um asilo, que é o que ele está procurando. E a gente ficou pensando em várias possibilidades, uma instalação mesmo, onde ele de repente perguntasse, fizesse essas perguntas, o povo tem voz? E aí de repente vem um barulho insuportável que quase enlouquece, de repente, e colocar não só esse ético cego, como colocar, e aí a gente pensa no público, colocar o público também perguntando sobre esse lugar, de repente alguém pergunta alguma coisa no outro, busca alguma coisa no outro, e parece um escalinho da acalentadora, um barulho de pássaro, um barulhinho de água, ou num lugar ele pergunta uma outra coisa. Então a residência nessas glebas, de repente alguém segura ele, ou derruba ele, ou em algum lugar alguém recebe super bem. Colocar um lugar onde ele pudesse ter diferentes sensações e percepções a respeito desse lugar. Como você pensou?